Sobre fundo grafite em triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, plataforma de ingestão e análise de dados. Olá a todos. Pessoal, nesta última aula da semana 2, nós vamos falar sobre Docker, né? Júlio César Estrela, professor. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito cinza e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem em marca d'água no lado direito. Linhas e pontos luminosos em azul e roxo remetem a uma estética digital. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula, Introdução ao Docker, parte 1. E por que nós vamos discutir o assunto de Docker, né, nessa disciplina que envolve planejamento e gestão de dados? Tá? Porque o Docker é uma tecnologia que nos ajuda a desenvolver soluções, né, com base de dados integrados em containers, né? Isso é muito importante. Isso facilita a movimentação dos dados da aplicação, se torna a aplicação independente dos dados, né? O que casa muito bem com as características dos bancos de dados, inclusive não estruturados, né? E também com o assunto, né, que já discutimos também em outras disciplinas, que é a arquitetura de microserviços, né? Então, o ecossistema de dados que nós lidamos hoje, né, envolve independência de dados, distribuição dos dados, alta disponibilidade, né, e fraco acoplamento, né, inclusive da aplicação com os dados. Então, em muitas soluções, os dados são armazenados em grandes centros de dados, a lógica da aplicação em outro centro de dados, né? E como é que eu faço para intercambiar as informações, né? Como é que eu faço essas conexões? Tá? Então, nada mais natural que utilizar uma tecnologia que já é nativa, né, para isso, né? E que evoluiu bastante ao longo dos últimos anos. Então, a gente vai discutir o que vem a ser o Docker, né? A história dele, né? O que é um container, né? Isso é importante, tá? As imagens Docker, né? A diferença entre imagem, né, e container, e um pouco do vocabulário Docker, tá? Slide roteiro com itens organizados em retângulos horizontais azuis. O que é Docker? História do Docker. O que é container? Imagens Docker. Imagens versus containers. Vocabulário Docker. É, porque também eu vou falar de Docker, né? Não só em função da importância de Docker para o contexto do uso das aplicações hoje, mas também porque muitas das soluções que envolvem os middles para a internet das coisas e cloud usa Docker, né? Tem versões para Docker, inclusive, especialmente para facilitar a utilização, tá? Então, uma em particular, né, como ferramenta para fazer o controle de dispositivos em casa, né, em escritórios, em empresas, que é o Home Assistant, ele tem versão para Docker, né, tem várias formas de você fazer a instalação e configuração dessa plataforma, né, desse middle, mas tem uma versão que é para Docker, né, que tem todo o ambiente já organizado para você startar o Docker, né, e sair utilizando a plataforma, tá? Inclusive ela, como eu já comentei, tem mecanismos para fazer análise dos dados coletados pelos sensores. Então, por exemplo, quando você acende e apaga uma luz, quanto tempo ela ficou ligada, quanto ela ficou desligada, quem que acendeu, como é que você vê a análise disso ao longo do dia, da semana, enfim, né? Então, esses dados precisam ser capturados, né, armazenados e expostos de alguma forma, né, que foram definidos por quem desenvolve a solução. Novo slide. O que é Docker? À esquerda, em um quadrado vermelho, o texto. O Docker é uma plataforma de software que permite criar, testar e implantar aplicativos rapidamente, empacotando o software em unidades padronizadas chamadas containers. À direita, a fotografia de um navio cargueiro em alto mar. Ele carrega uma grande quantidade de containers coloridos, vermelho, azul, verde, laranja e branco, que estão empilhados uns sobre os outros. Bom, o Docker é uma plataforma de software que permite criação, teste e implantação de aplicações de forma muito rápida, né? Empacotando software em unidades padronizadas, né, chamadas containers, né? O precursor do Docker é uma coisa que nós conhecemos no ambiente Linux, que chama jaula CH-root, né? Então a ideia é você, dentro de um único sistema operacional, você isolar um novo sistema operacional, né? Principalmente coisas relacionadas ao software, a alguns softwares, né, de uso, né, como o banco de dados, servidor web, né? Mas se aproveitando de todo o núcleo do SO, né, nativo, né? Então, o que
você empacota isso dentro de um ambiente isolado, né, usando núcleo, usando dispositivos de entrada e saída nativos do host, né, físico ou virtual inclusive, o que faz com que a sua solução seja muito pequena, né? Então você consegue movimentar a sua solução em tamanho, né, muito pequeno, sem ter que, por exemplo, ter um SO totalmente instalado e configurado para reproduzir essa aplicação. Simplesmente você tem que ter o quê? Uma solução de container instalada no ambiente, né, e simplesmente você movimenta, né, a imagem, né, entre esses containers, que nós vamos ver já já. Bom, um pouco da história de Docker, né? Foi lançado em 2013, né, com código aberto, né, colaboração entre grandes empresas, né, grandes conhecidas, né, do mundo open source, né, Red Hat, né, Fedora, né, precursor de Fedora, né, da OpenShift também, que é uma plataforma para nuvem, né. Em 2014 ele foi o 34º projeto mais discutido no GitHub, né, e olha que no GitHub tem muito projeto, né, de diversas organizações, né, e ambientes. 2014 também a tecnologia mais inovadora, né, enfim. Então é uma tecnologia que realmente tem se desenvolvido ao longo dos anos e é muitíssimo utilizada em qualquer solução que você faça uso hoje. Por exemplo, bancos e aplicativos de bancos online, né, empresas para transporte de usuários, para transporte de mercadorias, enfim. Então, qualquer uma dessas soluções certamente há um ambiente de containers, né, pela facilidade de dinamicidade que casa com as características das nuvens computacionais, né, e de ambientes que exigem grande disponibilidade e flexibilidade, né. O docente avança um slide intitulado História do Docker com itens listados em tiras horizontais azuis, 2013-03, lançado como código aberto, 2013-09, colaboração Red Hat, Fedora, HEL, OpenShift, 2014-03, 34º projeto GitHub mais discutido, 2014-05, tecnologia aberta mais inovadora. Bom, uma coisa que é importante discutir e mencionar é que container não é a mesma coisa que máquina virtual, tá? Embora a gente já tenha visto isso em outras situações, né, mas é sempre bom frisar isso aqui, né? No slide seguinte, o que é container? Informações dispostas em retângulo horizontal vermelho. Container diferente de VM. Isolado. SO. Compartilhado e libs. Na sequência, duas tabelas lado a lado. A primeira tabela possui 3 colunas com 3 linhas cada e 2 informações adicionais abaixo. Primeira coluna, linha 1, app A. Linha 2, bins/libs. Linha 3, guest OS. Segunda coluna está destacada de branco e nomeada como VM. Linha 1, app B. Linha 2, bins/libs. Linha 3, guest OS. Terceira coluna, linha 1, app C. Linha 2, bins/libs. Linha 3, guest OS. Abaixo da coluna 2, as informações Hypervisor e Infrastructure. A segunda tabela possui 3 colunas com 2 linhas cada e 3 informações adicionais abaixo. Primeira coluna, linha 1, app A. Linha 2, bins/libs. A segunda coluna está destacada de azul e nomeada como container. Linha 1, app B. Linha 2, bins/libs. Terceira coluna, linha 1, app C. Linha 2, bins/libs. Abaixo da coluna 2, as informações Docker, Host, OS e Infrastructure. Então, nós temos o que aqui, do ponto de vista de máquina virtual, né, a gente tem um ambiente, né, que necessita, que nós chamamos de um hipervisor, né. Na primeira tabela, o docente circula em vermelho o item Hypervisor. No slide surge uma seta vermelha voltada para o item Infrastructure. Ele destaca a segunda coluna nomeada VM. Então tem a infraestrutura aqui, que é o hardware físico, né, e a máquina virtual nada mais é que um outro sistema operacional, né, que faz contato com esse hipervisor, né. Então eu tenho um sistema operacional, né, tem as aplicações, tem as bibliotecas, né, tem um sistema operacional guest, né, e o hipervisor gerenciando isso, né. O que acontece nesse contexto é que a solução, né, a depender do tamanho da sua solução, da complexidade, né, você tem que ter, além da solução, toda a estrutura do sistema operacional, né, o que faz com que
essa solução, do ponto de vista de tamanho, fique muito grande. Isso impacta na movimentação dos dados, né? Além de você ter uma coisa que um aspecto, né, que vai um pouco contra a ideia de microserviço, né, que é ser mais separado possível, né? Então a gente acaba tendo aqui acaba tendo solução um pouco mais fortemente acoplada se comparado com a ideia de container. Por outro lado do container, nós vamos ter a ideia de Docker, nós vamos ter aqui, especialmente, o que a aplicação necessita, né? Então eu tenho a aplicação e as bibliotecas dela, né? Um ambiente de container, né? Que tem relação direta aqui com o host. Na segunda tabela, o professor circula a coluna container e desenha setas para indicar app B e os itens Docker e host OS. Tá? Então, diferentemente da VM, né, eu não tenho necessidade de ter um sistema operacional, né, guest aqui, né, e um hipervisor. Tá? Então, o que faz o Docker uma solução, digamos assim, mais simples e menos custosa em relação ao tamanho, né, é que você consegue movimentar toda essa estrutura aqui, né, desde que você tenha um ambiente Docker já instalado, né, um host, né, que compartilha, né, tudo que o SO tem. Inclusive você consegue fazer o container, conversar com uma aplicação do host e vice-versa. Tá? Desde que você libere essas ações. Né? Por padrão, como ele é um ambiente totalmente isolado, você não consegue às vezes nem fazer acesso nativamente. Né? Você não consegue, por exemplo, dar um ping, né, para um determinado site, né? A menos que você instale aí uma aplicação para pingar um site ou pingar um IP. Tá? Bom, o container é uma embalagem padronizada para software e dependência. Então, imagina que o container assim, é uma caixa de fósforo e dentro dessa caixa de fósforo tem vários palitos. Né? Vamos imaginar que esses palitos dentro da caixa de fósforo são as imagens associadas a esse container. Então, você empacota isso tudo, né, e leva para onde você desejar. Então, eu migro isso de uma nuvem para outra. Então, posso desenvolver um container local com uma imagem de um sistema operacional, com uma aplicação, né, uma plataforma como o Home Assistant, por exemplo, né, Middle para IoT, né, e eu não quero mais que ele fique na Amazon, eu quero pegar essa imagem e jogá-la para Azure. Eu consigo sem nenhuma modificação na imagem, né, o que eu vou ter que fazer é ajustes nas configurações de como que a Azure, por exemplo, vai receber essa imagem, né, e vai executar no ambiente de containers que a própria Azure fornece. Tá? Uma outra característica é isolamento, né, como eu já comentei, das aplicações. Tá? Compartilha o mesmo núcleo de sistema operacional, né, e funciona para todas as distribuições Linux e também no Windows. Então, Novo slide com o título Containers e informações organizadas em retângulos horizontais azuis. Embalagem padronizada para software e dependências. Isolamento e aplicativos uns dos outros. Compartilha o mesmo kernel do sistema operacional. Funciona para todas as principais distribuições Linux e também no Windows. eu posso desenvolver uma imagem, né, no ambiente de container no Windows e portar essa imagem, migrar isso para o Linux, desde que eu tenha um ambiente de Docker devidamente instalado. Tá? No mesmo slide surge à direita uma ilustração com a estrutura de um sistema de containers. No topo, há 3 aplicações lado a lado, app hashtag 1, app hashtag 2 e app hashtag 3. Todas representadas por um quadrado verde. Abaixo de cada aplicação estão os bins/libs, representados por quadrados amarelos. As aplicações e os bins/libs, indicados como containers, estão sobre uma camada Docker Engine, marcada por um retângulo horizontal azul escuro. Abaixo do Docker Engine, há host OS, representado por um retângulo horizontal azul claro. Depois do host está o server, ilustrado por um retângulo horizontal cinza. Na ilustração, o professor circula os containers e desenha setas para indicar os retângulos citados. Então, nós temos aqui um container que necessita da engine Docker, né, para funcionar. E o resto do sistema operacional aqui, com o servidor, com o hardware, né, e o host, né, completo. Bom, qual o papel da imagem e dos containers nesse ambiente? Né? O docente avança um slide intitulado Papel das imagens e containers. À esquerda, um quadrado azul com o texto Docker Image. Exemplo, Ubuntu com node.js.
E o código de aplicação. À direita, outro quadrado azul com o texto Docker Container, criado usando uma imagem. Execute seu aplicativo. Acima do primeiro quadrado há o ícone de um documento com círculos conectados. À direita deste ícone parte uma seta em direção a um ícone de container suspenso por um gancho posicionado acima do segundo quadrado. Bom, a imagem Docker, né, então vamos dar como exemplo aqui, um sistema operacional com Ubuntu, Debian, né, com Node.js, né, e o código de aplicação. Ou podia ser um servidor web, ou podia ser um ambiente para desenvolvimento web, aí, como por exemplo Laravel, né, com front-end, né, com back-end integrado, enfim. Tá? E um container Docker, né, que é criado usando essa imagem que nós temos aqui. Né. Então é um intercâmbio entre as duas coisas. Né. O container ele empacota as imagens. Né. Eu posso, em geral, o que é feito? Né? Se desenvolve uma imagem padrão com algumas características, se disponibiliza essa imagem em que nós chamamos de registro de containers, né? Um dos mais conhecidos, embora haja vários outros, é o Docker Hub, né? Que alguém vai lá e desenvolve uma imagem com alguma solução, e você obtém essa imagem, você pode customizar essa imagem. Né? Então você pode fazer commit nessa imagem, fazer as alterações e ter a sua própria imagem. Então novas imagens são criadas a partir de outras já existentes. Tá? Isso não impede, não impede nenhuma forma de você gerar a sua própria imagem, né, com um container Docker e disponibilizar essa imagem também no Docker Hub. Tá? Então, tem um ponto importante nisso, né, que é sempre bom frisar, né, que é a questão da segurança dessas imagens. Né? Então, procurem utilizar imagens que são disponibilizadas em locais que façam inspeção dessas imagens. O Docker Hub é um exemplo, né, para verificar se há algum problema, né, de modo geral, né, que pode inviabilizar o ambiente depois onde ela vai ser implantada. Né, porque a gente está falando de software, na verdade, empacotado. Né. Bom, algumas palavras, né, que fazem parte do vocabulário Docker, né, para fazer uma breve revisão. No slide Vocabulário Docker há um diagrama com os principais componentes relacionados ao Docker. No topo, em uma caixa verde centralizada, o título Revisão. Abaixo, linhas brancas o conectam a 4 caixas azuis com os respectivos itens da esquerda para a direita. Primeira caixa, imagem do Docker. Este item está ligado a uma caixa vermelha com a descrição, a base de um container Docker representando um aplicativo completo. Segunda caixa, Container Docker. Este item está ligado a uma caixa vermelha com a descrição, a unidade padrão na qual o serviço de aplicativo reside e é executado. Terceira caixa, Motor Docker. Este item está ligado a uma caixa vermelha com a descrição. Cria, envia e executa containers Docker implantáveis em um host físico ou virtual, localmente em um data center ou provedor de serviços em nuvem. Quarta caixa, serviço de registro Docker Hub público ou registro confiável do Docker privado. Este item está ligado com uma caixa vermelha com a descrição: serviço de armazenamento e distribuição baseado em nuvem ou servidor para suas imagens. O professor desenha setas vermelhas direcionadas a cada caixa azul. Então nós temos aqui a imagem Docker, container Docker, motor e o serviço de registro. Tá? Então, basicamente isso que faz parte de todo o ambiente Docker. A imagem é a base de um container. Tá? Então, representa uma aplicação qualquer. Tá? Uma aplicação independente do tamanho e da complexidade dela. O container é a unidade padrão no qual essa aplicação fica e é executada. Tá? Então, vamos lembrar lá da caixinha de fósforo. Você tem a caixinha de fósforo que carrega todos os palitos de fósforo para onde você quiser. Então você vai fazer uma pescaria em algum lugar, você vai levar uma caixa de fósforo para acender uma fogueira, tem lá vários palitos de fósforo. Você sai de um ambiente de um rio, você vai para outro, leva a caixa de fósforo e acende a fogueira em outro lugar. Basicamente essa é a ideia, pessoal. Né? Então a caixa de fósforo, né, empacota os palitos. Aqui o container empacota as imagens. Tá? E essas imagens, o que pode ser essa imagem, professor? Pode ser um servidor web, pode ser um banco de dados, né, como a gente já viu anteriormente, CountDB, pode ser um Neo4j, pode ser o Cassandra, enfim, pode ser uma solução completa, né, uma solução completa, integrada, tudo dentro de uma imagem. Essa imagem ela pode ter, sei lá, diversos tamanhos. Então, é uma imagem de distribuição Linux que tem 20, 30, 40, 100 megas.
a imagem tem 5 GB, né, 30 GB, enfim. A quantidade, o tamanho varia em função do que você vai colocando na imagem, né. E aí, logicamente, quanto maior a imagem, maior a dificuldade de transportar essa imagem, maior o tempo de transporte entre a rede de comunicação, enfim, né. Por isso que a ideia de microserviço preconiza que essas imagens sejam imagens pequenas, de tamanhos pequenos, que tenham aplicações que executam uma determinada funcionalidade e que conversam com outras imagens, com outras aplicações que estão nessas imagens por meio de uma rede de comunicação, usando APIs padronizadas, que, por exemplo, uma delas é a API REST, e usando mecanismos de comunicação, né, de troca de mensagens, como é o Publish Subscribe. Tá? O motor Docker, que tem o objetivo criar, enviar e executar esses containers Docker, né, implantáveis aonde? Num host físico, pode ser no seu desktop, pode ser num data center de uma empresa, pode ser na nuvem, né, desde que esses ambientes forneçam esse motor de processamento para executar essas imagens. Tá? E o serviço de registro, né, como eu já comentei anteriormente, o Docker Hub é um deles, né, que é responsável por armazenar essas imagens. O Docker Hub nada mais é como se fosse um banco de dados de imagem de container. É isso. Tá? Então, fazendo uma alusão à nossa caixa de fósforo, imaginar que o Docker Hub ele armazena várias caixinhas de fósforos lá. Né? Dentro dessas caixas de fósforos tem lá várias aplicações, né? Considerando cada palitinho ali seja uma aplicação. Pode ter um banco de dados só, pode ter um banco de dados com servidor web, enfim, pode ter várias outras coisas. Tá? E aí o que é comum fazermos, né, como já vale a pena reforçar, né, é que nós conseguimos obter essas imagens, muitas delas prontas já. Isso vale para as soluções que nós vamos discutir depois, né, como o Home Assistant, o OpenRemote, o OpenHub, com elas já prontas para serem executadas, né, e a aplicação ser disponibilizada para uso. Muito rápido. Slide com um novo diagrama. À esquerda, um bloco verde com a palavra revisão. À direita, uma linha horizontal branca o conecta a um bloco vermelho Dockerfile. Este bloco, por sua vez, está ligado a 3 retângulos horizontais azuis posicionados um abaixo do outro. Dentro deles, as seguintes informações. Primeiro retângulo, no topo. Crie imagens automaticamente usando um script de compilação. Sinal de menor, Dockerfile, sinal de maior. Segundo retângulo, no meio, pode ser versionado em um sistema de controle de versão como o Git, junto com todas as dependências. Terceiro retângulo abaixo. O Docker Hub pode criar imagens automaticamente com base em Dockerfiles no GitHub. A palavra Docker Hub está destacada em amarelo. O docente circula a caixa vermelha Dockerfile. Bom, então o Docker, dentro do vocabulário do Docker também há uma palavra, né, um arquivo muito importante, né, que ajuda a criação de novas imagens, né, e que facilita o desenvolvimento, né, de soluções baseadas em script. Então, nesse Dockerfile, você é como se fosse um mecanismo que você cria regras, né, e determina quais são as regras que vão ser executadas, né, para criar essa imagem. Então, eu vou criar uma imagem do tipo Ubuntu, que tenha tanto de memória, que tenha tanto de disco, que tenha vou usar tantos processadores, que vai ter acesso à internet, que vai liberar a porta 80, que vai ter um banco de dados MySQL funcionando na porta 3306, enfim, você define as regras nesse Dockerfile, para que quando você for executar a imagem, né, ela tem que executar em função disso. Tá? Então, é assim que muitas imagens são criadas e disponibilizadas. Então, você define em software como é que vai ser a sua imagem. Né? Então, ela pode ser versionada em um sistema de controle de versão como o Git, né, junto com todas as dependências. Então, é muito comum criar esses arquivos no Git, né, usar outras ferramentas que pegam esses Dockerfile, né, faz acesso ao Dockerfile do Git e gera, né, a imagem local. Né? Então, é muito comum, e também é o padrão, né, quando você vai executar um container, uma imagem no local, né, no seu ambiente, né, no notebook, no desktop, no servidor, né, se essa imagem não existe, a primeira coisa que faz, o ambiente Docker faz é procurar uma imagem localmente. Se não existe, ela vai fazer download dessa imagem, né, considerando que, por padrão, o Docker ele busca essas imagens no Docker Hub. Tá? Embora isso possa ser mudado também.
Então o Docker Hub, inclusive, ele faz isso, né? Ele constrói imagens automaticamente de Dockerfiles que estão públicos no GitHub. Bom, era isso então, pessoal, para esta aula, né? Discutir um pouco sobre Docker, né? A importância dele no contexto de armazenamento de dados, armazenamento de soluções, né? Recuperação de informações, né? Então, o que complementa o que a gente tem visto até agora, né? Do ambiente de nuvem, do ambiente de IoT, de geração de dados, de como que eu armazeno isso, de como eu estruturo, né? E de como, por exemplo, eu faço a gestão dessas soluções com uma tecnologia, né, que é baseada no isolamento, né, e facilita o transporte de dados e o desenvolvimento de novas soluções. Tá? Então a recomendação, mais uma vez, é que vocês façam atividade avaliativa. No último slide, as referências: pointful.github.io/docker-intro, docs.docker.com/get-started/overview, medium.com. E sugiro que fortemente participem dos fóruns, né, e discutam o desafio da semana. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Ecliptius. Roteiro Yara Forastieri, revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Sidney Tobias. Narração Thaís Lenk. Mixagem Leandro Ribeiro. univesptv.com.br